Fogo estranho, o que essa expressão contida em Levítico capítulo 10 realmente quer dizer e como isso se aplica para a nossa vida e para o nosso culto nos dias atuais? É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você ainda não foi inscrito no canal, clique aqui embaixo em inscrever-se, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que nós postamos, de todo o conteúdo que nós estamos subindo no canal. Nós estamos subindo conteúdo diariamente para a edificação da sua vida e do seu ministério. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Então não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho e comente aí para nós sabermos qual é a sua opinião e o que você tem achado dos vídeos postados, amém? Bom, hoje nós vamos olhar para Levítico capítulo 10, quando a Bíblia nos relata uma passagem dura, né? Um juízo estabelecido de Deus sobre os filhos de Arão. Primeiro vamos saber quem eram esses filhos de Arão. Nadab e Abiú eram os dois filhos mais velhos de Arão, responsável ali pelo sacerdócio durante o período em que o povo ainda estava no deserto, caminhando rumo à terra prometida. Tamanha importância desses dois homens, desses dois varões, ao qual Deus havia separado, que lá em Êxodo capítulo 24, quando a Bíblia cita Moisés, Arão, Nadab e Abiú e outros 70 anciãos, ou seja, havia mais 70 homens de Israel de proeminência entre o povo, porém somente Moisés, Arão, Nadab e Abiú foram citados pelo nome. Ou seja, eles eram homens importantes, logo deveria haver responsabilidade por parte deles. O Senhor confiou a eles uma parte significativa do culto, que era o fogo no altar de incenso e também ali no holocausto. Ou seja, eram homens importantes e que tinham responsabilidades determinadas e outorgadas pelo Senhor. Pois bem, num determinado dia, Nadab e Abiú entram para oferecer ali o fogo, oferecer o incenso, e a Bíblia nos relata que eles colocaram um fogo estranho no seu incensário. E à medida que eles entraram na presença do Senhor, o Senhor os fulminou, um fogo os consumiu, né? E eles morreram ali diante do altar do Senhor. Isso parece um juízo duro, né? E já é muito firme da parte do Senhor. Mas vamos entender o que é que está dizendo quando nós falamos de culto, né? Quando a palavra do Senhor nos mostra, lá em Levítico capítulo 6, a Bíblia nos relata que Deus, ele determina como deveria ser o culto. Todo o livro de Levítico, para nós entendermos, basicamente são as regras, né? Dos sacerdotes ali, como deveria ser o sacrifício, como deveria ser a oferta, como seria o funcionamento do sacerdócio levítico ali, sacerdócio araônico. Então a Bíblia nos diz lá no capítulo 6, vamos ver aqui o que está escrito no versículo de número 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pois bem, nós vemos que o Senhor ele determinou que um fogo ao qual o Senhor havia concedido, o Senhor havia dado esse fogo, ele deveria arder continuamente sobre o altar e não se apagar. O sacerdote deveria fazer a manutenção deste fogo, acrescentando lenha a cada manhã. E o Senhor é enfático duas vezes: este fogo não se apagará. Duas vezes ele fala no começo do versículo 12 e o versículo 13 é exclusivamente para dizer que este fogo não se apagaria. Então, quando nós vemos Nadab e Abiú se aproximando, nós vemos que homens tão importantes com uma responsabilidade tão grande, eles perdem a reverência e já iniciam com uma desobediência. Eles, em outras palavras, fazem pouco caso do fogo ao qual Deus havia deixado e resolvem por si mesmos estabelecer um novo fogo. Então, quando nós vemos
todo esse processo, nós estamos falando do processo de culto. E quando nós falamos do processo de culto, o culto é o momento em que Deus é glorificado. Se Deus não é glorificado pelo seu povo, Deus é glorificado no seu povo. Se Deus não é santificado pelo seu povo, o nome dele será santificado no seu povo. Eu explico já sobre isso. A palavra glorificar e santificar ali traz o mesmo conceito de exaltação a Deus. Então, quando as nossas atitudes elas não santificam, não glorificam a Deus, Deus santifica o nome dele, estabelecendo juízo sobre aqueles que têm maior responsabilidade, e isso é a sua igreja. Porque a igreja do Senhor, o povo de Deus e Israel naquele momento, tinham a responsabilidade de mostrar a glória de Deus, de mostrar um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não se contaminava. E Nadab e Abiú, já desobedecendo, contaminam o local de culto, contaminam aquele local sagrado ao qual Deus havia estabelecido. Isso é importante. Quando nós falamos de culto, é muito importante nós entendermos que no culto não basta não ser proibido algo. É necessário que Deus tenha ordenado, porque o culto é o método que Deus deixou para que o nome dele fosse glorificado em culto público. É claro que o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas e das nossas ações. Tem um outro vídeo aqui no canal que é Romanos 12, o culto racional. Aqui está o card aqui em cima, você pode clicar e assistir esse vídeo também, onde fala que com a nossa vida, com o nosso culto racional, o nome de Deus, nós glorificamos o nome de Deus. Pois bem, em se tratando de culto público, no culto onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor e no culto no Antigo Testamento, não basta não ser proibido, precisa ser da maneira que Deus deixou, que Deus determinou, que Deus ordenou. Vamos lá, nós, e eu sou pentecostal também, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e seja um irmão reformado, sensacionista, mas nós usamos muito no meio pentecostal o termo fogo estranho, quando alguma coisa diferente do mover acontece, né? Mas então, diante do texto, o que a Bíblia quer dizer? O que a teologia bíblica quer dizer nisso com fogo estranho? É acrescentar ao culto algo que Deus não determinou para o culto. Ou seja, os irmãos que seguem o princípio regulador do culto vão entender que o culto ele deve ter oração, louvor, oferta e palavra. Esse é o culto. Então, quando nós acrescentamos ao culto coisas que são estranhas ao culto, que Deus não determinou, isso é fogo estranho. Porque nós precisamos entender que o fogo, ele servia para o incensário, onde ali nós podemos fazer uma alusão à oração, à adoração, ao cheiro suave, e também para o sacrifício, para o momento em que aquele sacrifício era oferecido ao Senhor e o pecado de Israel era perdoado. Então, nós acrescentarmos qualquer coisa que não seja pré-determinada e pré-ordenada por Deus e também pelo Senhor Jesus, quando nós colocamos algo que Deus não determinou ou acrescentamos ao culto público algo que foge a Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos acrescentando fogo estranho, uma forma diferente de adorar ao qual Deus não determinou. Então é importante que quando se trata de culto, não seja apenas o que Deus não proibiu, mas precisa ser o que Deus determinou. Por que que Deus fez essa exigência a Nadab e Abiú? Exatamente porque Deus os confiou uma tarefa importantíssima. A tarefa de prestar um culto a Deus, ela precisa ser com reverência. Você deve ter percebido, se você frequenta cultos, muitas vezes nós entramos na casa do Senhor de qualquer maneira.
mexemos no celular, prestamos atenção a um monte de coisa e nos esquecemos de prestar um culto a Deus. Acrescentamos diversas formas de culto e sempre aquela expressão, não, mas isso não tem problema, o importante é adorar a Deus. Bom, deixa eu te dizer, não é bem isso que a Bíblia diz. Importante que nós tenhamos um culto público saudável, em amor a Deus e em obediência à sua palavra. É isso que a Bíblia nos relata. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu até agora, já clique aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, comenta aqui embaixo também o que você achou do vídeo e também algum tema para nós tratarmos e elucidarmos neste canal. Eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar e a sua família. E até a próxima, querendo Deus.